Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 3, né? De março de 2023, né? Graças a Deus, né, irmão? Estamos aqui em vigilância, meditação, oração, né? Graças a Deus, né? Examinando, né? Nos aperfeiçoando aí nos entendimentos, né? Certo? Graças a Deus, né? Caminhando aí, né, nas veredas direitas, veredas das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Veredas que vão nos levar lá para Jerusalém Celestial, que é a nossa esperança, né? A nossa fé e a nossa esperança, né? Para podermos ser participantes, né? Das bodas do Cordeiro e podermos ser participantes da sua divindade, né? Amém. Hosana, aleluia. Maranata, aleluia. Irmãos, hoje vamos continuar aqui com com o nosso vídeo histórico, né? Pequeno vídeo aí histórico. Já estamos falando aqui do Brasil, né? E estamos falando primeiramente da América Latina, né? O cristianismo na América Latina e algumas vezes sobre o Brasil também, né? E a gente estava falando sobre o Brasil, né? Que foi palco, né? De uma questão, né, religiosa, digamos assim, né? Política, religiosa, política e até econômica, né? Desde 1850, né? Certo? E, e teve um ponto alto lá pelos anos de 1872, 1875. Que questão foi essa? A questão envolveu a Igreja Católica, né? E o Império, né? O imperador, né? Os líderes aí, né, do Império, o imperador e os líderes do catolicismo romano. Foi uma disputa, né, entre a Igreja Romana e o Estado, né, brasileiro, que naquela época era um império, né. Aí os envolvidos, católicos e o Estado, né, eles tiveram apoio de outros grupos, né. Tiveram vários grupos apoiando eles aí, né. Grupos sociais, né, claro, como os positivistas, né. Positivista é aquele que defende a família, a propriedade e o Estado, né? Certo? E os maçons também, né? Como nós vimos, né? Os proprietários de terra, né? Os protestantes, né? Claro, né? Protestantes, se a questão era com o catolicismo romano, os protestantes estavam do outro lado, né? Certo? E também os militares, né? Então foi uma disputa grande, né? Disputa de gente grande, né? Como nós sabemos aí pela história. Mas por que teve essa disputa assim, digamos, qual foi o estupim dessa disputa? Porque a gente já viu aí que as causas foram, né, lá a questão da abolição da escravidão, né, a questão de que o império, né, estava altamente corrupto, né, corrupção, a acusação de corrupção era grande, né, e vai por aí afora. Mas o estupim foi o quê? Foi que um comitê de presbiterianos, né, certo? Em 1874, ele fez uma petição à Assembleia Legislativa do Império, né, como se fosse a Câmara dos Deputados, na qual se reivindicava o quê? A plena liberdade de culto religioso, a abolição da igreja oficial, além de outros temas. Então, esse tema de abolição da igreja oficial batia direto contra o catolicismo romano, né, que ele era, né, ele era a religião oficial do Império, certo? Então, aí foi exatamente o estupim desse problema, né? Aí essa petição, né,
ela se omitiu, por exemplo, com referência ao tema da abolição dos escravos, né, da escravatura, né, que estava em marcha, né, e com a oposição dos grandes proprietários de terra. Então estava havendo lá uma contradição no movimento, né? Eles queriam a liberdade religiosa, o fim da igreja oficial, mas eles estavam, né, do lado dos proprietários de terra, que, claro, eram contrários à abolição da escravatura, né? Então nós estamos vendo aí, né, as religiões se metendo, né, em política, em disputas políticas, né, que não tem nenhum futuro, né, certo? Poder político, né? E aí o que aconteceu? Essa petição feita pelos presbiterianos sofreu ataques do catolicismo romano, da maçonaria, né? E aí provocou o quê? A sua retirada da Assembleia, né? Então a reação do catolicismo romano e da maçonaria fez com que eles tirassem essa petição lá da Assembleia. Então a questão religiosa e política, né, desencadeou o quê? A abolição da escravidão, né? Certo? A queda da monarquia, como nós sabemos, né? A proclamação da República, né? Certo? E a separação da Igreja e do Estado, certo? Então a República, ela se tornou o quê? Se tornou um Estado laico, né? Quer dizer, não tem religião oficial, né? Como havia no Império, né? E como há até hoje em algumas nações por aí, existe a religião oficial, né? Que é defendida pelo Estado, que está dentro do Estado, né? Então houve a separação da Igreja e do Estado, né? Ou do Estado e as religiões, né? Na verdade, não foi só da religião oficial, né? Foi de todas as religiões, né? Certo? O Estado se tornou laico e se tornou o quê? Independente das religiões e vice-versa, né? Então a separação Igreja e Estado na América Latina, né, só se torna uma realidade, né, ainda que principiante, no início dos anos de 1901, né, certo? Então na América Latina, né, aconteceu também o que aconteceu no Brasil em termos de separação da Igreja e do Estado, né, ou das religiões, né, e o Estado. Porque, na verdade, a igreja verdadeira ela nunca se meteu nesses problemas, né? Ela não se mete nesses problemas, porque a vida da igreja é imitar o Senhor Jesus, né? Que estava fora exatamente dessas contradições, né? Da política mundana, né? Da política dos homens, né? Então, o que aconteceu? A Igreja Romana, o catolicismo romano, teve comprometida com a escravidão no período colonial, né? Se comprometeu com a escravidão, né? Além dela, né? E aí, em 1873, apareceu o movimento do Espiritismo, né? Conforme nós sabemos, e que se misturou também com o catolicismo, né? E com as outras religiões, né? E africanas, né, inclusive, dando origem ao chamado, aquilo que a gente já viu aí, que é o sincretismo, que é a mistura de religiões, né? Então houve uma mistura, já havia uma mistura do catolicismo romano com as religiões, né? Digamos, protestantes, né? E africanas, e as dos nativos, né? Dos povos originários. E agora entrou o espiritismo, né? Que não se reconhece como uma religião, mas ele é tido como uma religião, né? Então houve aí essa mistura, né? O cristianismo, né? Apareceu na América Latina antes do ano de 1500, né? Certo? Por volta do ano 1495, por aí, né? Mas no ano de 1511, os frades franciscanos já haviam batizado muitas pessoas.
né? Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua aqui com a nossa pequena história. Paz, né? Seja com todos nós e amém.